Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Sem Tabu. É uma alegria estar iniciando esse projeto, depois de algum tempo que a gente desejava colocá-lo em prática, mas sempre vai protelando por algumas necessidades e prioridades. Mas a gente vem percebendo há algum tempo a necessidade na sociedade de que alguns temas sejam debatidos, e principalmente que esses temas sejam debatidos dentro da ótica espírita. Meu nome é Renato Mairinck, frequentador do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, e do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, em Cascadura. Tenho o prazer de dizer que sou membro de um grupo de estudos que se reúne há 11 anos, o Papo Entre Amigos, um grupo de amigos que originou tudo isso, né? Onde a gente tem a total liberdade e responsabilidade de tratar de qualquer tema, de qualquer assunto dentro da ótica espírita, respeitando e conduzindo as nossas ideias com base na doutrina, com base na codificação, com base nas obras complementares. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem vontade de falar, necessita de falar, que a sociedade precisa, que a doutrina precisa, com os cuidados necessários. Muito feliz com a oportunidade e ciente da responsabilidade que estamos abraçando com o canal. Ciente das responsabilidades do que tudo que aqui irá ser falado durante todos os temas que iremos abordar. Abordaremos temas que muitas vezes causam dificuldades pelos nossos preconceitos, pelas nossas limitações. E como espíritas, não somos diferentes. Somos frutos de uma sociedade, frutos de uma cultura, frutos de ensinamentos que recebemos não só nessa existência, como em todas as outras. E aí não é fácil romper com tabus e romper com limitações. Então estamos aqui hoje para iniciar esse trabalho e trazendo hoje um dos temas que talvez sejam os mais difíceis execuções dentro da Casa Espírita, até em grupos de estudo dificilmente são abordados. Pelas disciplinas das instituições e principalmente, na maioria das vezes, pelo despreparo e desconhecimento daqueles que muitas vezes vão trazer o estudo, que acabam trazendo sem bases e sem reflexões. Então nos propomos hoje a iniciar o trabalho do blog, do nosso canal Espiritismo Sem Tabu, com essa função. A ideia é que já a doutrina é luz e já não tem mais lugar onde a luz não possa alcançar. Esse é um trechinho de uma música, São Chegados os Tempos, que diz isso: já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Então já não há temas e assuntos que não possam e não devam ser abordados pela doutrina espírita. Hoje iniciamos o nosso trabalho tratando desse tema, homossexualidade. Porque é necessário, como no subtítulo, que a razão vença a ignorância. Esse tema hoje não é debatido na maioria das nossas instituições espíritas, simplesmente por medos e inseguranças por parte de quem vai trazer e, principalmente, precisamos ser claros e ser verdadeiros que o preconceito ainda impera e o preconceito faz com que as pessoas temam falar sobre isso, temam desagradar algumas pessoas. É importante que nós entendamos que somos espíritos milenares. Trazemos culturas, influências culturais, influências religiosas, influências sociais, influências políticas, não só dessa encarnação como de muitas outras. E isso muitas vezes nos limita. Vamos lá, vamos entrar no tema que é o mais importante para nós hoje. São temas difíceis, temas longos e que precisam ser abordados com conteúdos. Por isso que mantemos o slide ao lado, porque aqui estará dando dado a fonte de tudo aquilo que nós iremos trazer. Que Deus nos abençoe no projeto. Desde já agradecemos muito as vibrações de todos os companheiros, de doutrina e espero que traga lucidez e clareza sobre esse tema, que com certeza é o com maiores tabus em nossa sociedade. Não podemos iniciar qualquer estudo no meio espírita sem trazer dados estatísticos, sem trazer coisas da nossa sociedade, frutos do preconceito, frutos dos nossos não conhecimentos, das nossas concepções totalmente equivocadas. E aí vamos trazer hoje alguns dados estatísticos que mancham a história do nosso país,
com relação à violência aos homossexuais e aos transexuais. O Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. A fonte é o UOL, o site UOL. Ou seja, a cada 16 horas, o Brasil registra uma morte de homossexuais e transexuais no país. Números alarmantes e assustadores de uma sociedade onde a homofobia é gigantesca. 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2019, em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Nós vamos falar mais para frente sobre orientação sexual. A fonte também, o UOL Notícias. É assustador. 8.027 pessoas foram assassinadas simplesmente pela sua orientação sexual, pelos seus posicionamentos na área da sexualidade. E o que é mais triste, o Brasil é, até 2019, campeão mundial em assassinatos de homossexuais e transexuais. Isso é fonte de uma reportagem da Folha de São Paulo de dezembro de 2019. Ou seja, hoje o país que mais mata homossexuais e transexuais, infelizmente, é um país onde tem predominância cristã. Contraditório, incoerente, não sei. Talvez fruto da ignorância que iremos ver daqui para frente, que ainda impera em nosso país e traz tantas limitações, tantas dificuldades. E isso não é diferente no meio da doutrina espírita, que é uma fé racional, mas que nós, espíritas, ainda somos espíritos em processo evolutivo e carregamos muito preconceito, ainda, se não claro, enrustidos, fechados, escondidos, que percebemos numa fala, numa ação, numa determinação dentro das nossas instituições. Isso vai ser desenrolado com o tempo e espero que até o final a gente consiga sair um pouquinho melhor de tudo isso. Nós trouxemos aqui um trecho bem interessante do Caibar Schutter no livro Os Fatos Espíritas e as Forças X. Importante observar a data, 1926, há quase 100 anos atrás. E Caibar dizia assim: de todas as forças que oprimem o espiritismo, a que mais o tem prejudicado é a força do preconceito. E aí a gente pode ampliar preconceito para vários outros ramos, não só o preconceito sexual, mas o preconceito em variadas linhas e vertentes. A força do preconceito para muitos tem mais poder que a verdade. É este um dos motivos que impede a marcha ascensional do espiritismo entre nós. Ou seja, o preconceito hoje talvez seja a maior ferramenta de bloqueio do crescimento da doutrina espírita no Brasil e de espaço entre as minorias. Isso embarga, atrapalha o nosso processo como doutrina de ampliação. E não de ampliação em números, mas ampliação em abraçar, em confortar, em receber em nosso seio, no seio da nossa doutrina, das nossas casas e instituições, os nossos irmãos que vivem a experiência nessa encarnação da homossexualidade. Vivem a experiência. É importante frisar isso e vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Precisamos aprofundar um pouquinho o que é preconceito. A gente ouve muito falar nisso, né? A gente ouve falar nisso toda hora na sociedade. É o preconceito contra a mulher, é o preconceito contra o negro, é o preconceito na questão sexual, é o preconceito na classe social. A gente tem preconceitos em tudo isso. O que é preconceito? Ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Está lá no Aurélio. Ou algo que a gente antecipadamente, sem ter conhecimento, ou sem ter um conhecimento sério e neutro, a gente forma as nossas ideias. Qual de nós não sofre com algum grau de preconceito? O preconceito que nos faz atravessar a rua porque vemos uma pessoa da cor da pele X. O preconceito, que tanto os mais velhos tanto nos falavam, o ser humano vive de aparências.
onde a gente tem toda uma facilidade para aquele que se apresenta para nós de terno e gravata, com uma boa aparência, do que a pessoa simplória. O preconceito que cerceia que alguns irmãos se manifestem na casa espírita, por exemplo, por se apresentarem com uma linguagem mais simplória, com uma aparência perispiritual mais simplória. Ou seja, preconceito é amplo, mas é algo que a gente formou sem ter conhecimento daquele assunto. Uma segunda definição de preconceito: opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. Ou seja, não tem fundamento claro, nem científico, nem de nenhum estudo realizado, e a gente cria. Vamos lá, gente. Hoje a gente ouve falar assim: não se fala da homossexualidade nas casas espíritas porque tememos aquilo que vai ser falado. Se não se debate, se não se conversa, se não se estuda, nunca iremos falar. É necessário que o debate seja realizado e sim levado para as reuniões públicas. E sim levado para as reuniões onde as pessoas participem, porque é necessário. Ah, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre isso. Que se preparem. Porque se nós, como doutrinas racionais, não ofertarmos isso, como é que isso vai sair desse momento de paralisia? Como é que as pessoas vão começar a refletir? Já vivemos experiências de estar fazendo uma palestra sobre determinado tema, e quando tocamos naquelas feridas que estão dentro de nós, pessoas levantam e saem da palestra pública. Aí alguns vão falar: nossa, tá vendo? É difícil. Não é difícil. Quando alguém levanta de uma palestra pública que eu estou fazendo e sai por algo que eu remexi no seu lodo interior, eu fico feliz. Ele pode não ter ouvido o resto, mas aquilo vai mexer com ele. Aquilo vai fazer com que ele reflita um pouquinho mais sobre aquilo que está dentro dele o incomodando. Continuando o nosso estudo, tem um ditado chinês que diz assim: não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Para colocar-se conteúdo novo é necessário esvaziar a xícara. Olha a profundidade disso. Para que a gente consiga absorver uma nova ideia, é necessário muitas vezes que a gente se desfaça de uma antiga ideia. Como é que eu vou falar sobre a homossexualidade se eu já tenho em mim características, ideias, pensamentos, pré-conceitos que não deixam que novas ideias surjam? É necessário que eu abra mão disso, que eu abra espaço para que novas ideias surjam. Ou seja, é necessário que eu esvazie a xícara do meu preconceito para que eu abra espaço para que novas ideias surjam. Esse é o nosso intuito com o canal. Esse é o nosso intuito com os estudos. Que todos nós, todos sem exceção, possamos esvaziar a nossa xícara para que a gente possa receber novos conteúdos e novas informações que esperamos que verdadeiramente nos transformem como seres humanos. No Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma frase bem bacana. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. O que o Espírito da Verdade quer dizer para a gente? Tudo o que a gente precisa para tratar de qualquer tema dentro da nossa sociedade está lá no Evangelho. Mas para isso, a gente precisa tirar a venda dos nossos olhos, que não nos permite ver no Evangelho a resposta para as nossas limitações. Está lá. A gente ouve muito falar assim: ah, mas na doutrina espírita pouco se fala da homossexualidade. Espero ao término desse estudo que vocês vão poder entender o quanto essa doutrina tem falado para nós há décadas sobre o tema. Ou seja, temos muitos subsídios para que mudem esses conceitos que temos hoje de não debatermos nas nossas casas espíritas, de não trazermos nas nossas palestras espíritas temas polêmicos como a questão da homossexualidade, para que um dia possa deixar de ser polêmico e seja normal tratar da homossexualidade. Porque tratar das diferenças, tratar daquilo que é diferente do que nossos conceitos, isso é amor, isso é respeito. Vamos agora entrar no assunto científico. Vamos falar um pouquinho sobre ciência,
sobre o que diz a ciência sobre a homossexualidade. Homossexualidade, dividindo o termo, quer dizer, vem do grego homos, que quer dizer igual, mais latim sexus, que quer dizer sexo. Ou seja, sexo de uma forma igual. Isso quer dizer o estudo. Mas vamos aprofundar. Está lá no dicionário. Homossexualidade refere-se à característica ou qualidade de um ser, humano ou não, que sente atração física, estética ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Primeira parte. Qualidade de um ser, humano ou não. A homossexualidade está na natureza. É normal que em algumas espécies animais as relações entre seres de um mesmo gênero, machos com machos, fêmeas com fêmeas, normal na natureza humana e normal na natureza animal. Ou seja, por isso que ele diz que é uma qualidade de um ser, humano ou não, que sente atração física, estética ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou mesmo gênero. Olha que a segunda parte. Atração física ou estética ou emocional. Nada além disso. A mesma qualidade de atração física, estética ou emocional dos heterossexuais. Nenhuma diferença. Isso vai ser importante na continuidade do estudo. A gente vai debater um pouquinho agora sobre dois temas bem importantes quando precisa se falar em homossexualidade. Orientação sexual, que é diferente de comportamento sexual. São duas coisas distintas e que influenciam muito no preconceito que a gente trata o assunto. Do ponto de vista científico, esquece a doutrina, vamos falar de ciência nesse momento. A orientação sexual define o objeto sexual, indivíduo, pelo qual os seres humanos podem ter um sentimento afetivo sexual e não se trata de uma escolha. Olha que legal. Define o objeto sexual do indivíduo pelo qual os seres humanos podem ter um sentimento afetivo sexual. Achei importante quando a definição afetiva vem primeiro do que a física. A atração afetiva primeiro do que a atração sexual. Ou seja, é uma combinação de afeto, de sentimento e de desejos. Sim, de desejos. Mas é necessário que a gente separe as duas coisas. Porque quando a gente fala em homossexualidade, a gente só pensa na promiscuidade, no sexo entre... E aí existe sentimento. Existe proximidade. Já o comportamento sexual reflete a maneira como lidamos com o impulso sexual, e este varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, é o que fazemos da nossa energia sexual. Como utilizamos a nossa energia do sexo? Como estamos usando a energia sexual no nosso dia a dia? A orientação sexual define simplesmente um desejo. Não implica em dizer que este desejo tenha que ser obrigatoriamente satisfeito. Isso independe de homossexuais ou heterossexuais. Nós temos uma orientação afetiva sexual para uma determinada linha. Se utilizamos isso desta maneira, independe da nossa orientação. O uso dessa energia é um outro assunto. O comportamento sexual do ser humano sofre influência direta de nossas crenças e valores, de nossa saúde física e mental. Uma das maiores dificuldades da nossa sociedade é lidar com a sexualidade. E aí independe da homossexualidade. Uma das coisas mais complexas para o ser humano é a sexualidade. Joana de Ângeles nos fala que é uma das coisas que nós mais demoraremos para nos organizarmos como espíritos. É trabalhar com a energia sexual. Porque nós sofremos as influências das nossas crenças, dos nossos valores. Quando falamos de crença, lembramos que lá, na origem da doutrina cristã, o sexo é tratado como pecado, porque foi o sexo que nos fez perder o paraíso. Na cultura judaico-cristã. Olha que complicado.
Aí trazemos até hoje a culpa que o sexo gera para a nossa evolução. Valores, né? Tabus. Muitos pais e mães ainda têm dificuldade hoje em dia de conversar com seus filhos sobre sexo. Extremas dificuldades de tratar com seus filhos quando o assunto é sexualidade. Imaginemos se for o assunto da homossexualidade. Por quê? Porque somos frutos de uma educação cultural. Recebemos culturalmente limitações para falar sobre sexo. Limitações para tratar da energia sexual. Porque para isso, na nosso intrínseco, está intrínseco em nós, em vivências, nessa vivência e outras vivências, que sexo é pecado, que sexo é sujo, que sexo é impuro. Quando a energia sexual é uma das maiores energias que dizem que o ser humano pode desenvolver. E nem sempre canaliza ela para o sexo, pode canalizar ela para a arte, pode canalizar para a música, pode canalizar para todos os outros tipos. Qualquer outro tipo de coisa, essa energia pode ser canalizada. Então é importante que a gente entenda que orientação sexual é aquilo que a gente sente e o comportamento é o uso que a gente faz deste sentimento, desta vontade. Vamos dar continuidade. Vamos começar agora a pensar um pouquinho a doutrina espírita no assunto homossexualidade. Vamos começar a observar pontos da doutrina espírita que vai nos levar à clareza do tema. E eu com certeza, tenho a certeza que ao término disso nós poderemos ver esse tema com muito mais clareza, com muito mais simplicidade. A doutrina espírita tem 5 pilares. Esses 3, que estão grifados em vermelho: pluralidade dos mundos habitados, existência de Deus, comunicabilidade dos espíritos. E os outros 2, que estão mais ligados ao tema: a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. Ou seja, somos espíritos milenares, com várias e várias e várias encarnações. Espírito que tudo que aquilo que vem aprendendo em suas vivências são armazenados nessa imortalidade da alma. É uma alma que vem passando por ciclos, espíritos passando por ciclos de aprendizados e vivências. E entre essas vivências estão as vivências na experiência masculina e na vivência feminina. Reencarnamos homem e reencarnamos mulher. Vamos falar mais para frente nas perguntas, em algumas perguntas do Livro dos Espíritos que nos traz essa clareza. Na pergunta 200 do Livro dos Espíritos fala assim: os espíritos têm sexo? Quando essa pergunta é feita, a gente já imagina assim: os espíritos têm órgão sexual masculino ou feminino? É isso que vem na nossa limitada sociedade. Os espíritos têm proximidades, preferências femininas ou masculinas? O espírito é masculino ou feminino? E a resposta da espiritualidade é que não. Os espíritos não têm sexos. Os espíritos vivem determinado momento da sua atual encarnação ou de uma encarnação anterior ou posterior num determinado sexo que seja necessário para o seu aprendizado. Porque o que afiniza os espíritos, o que aproxima os espíritos são afinidades e sentimentos e não aparências morfológicas. Na questão 201 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode em nova existência animar o de uma mulher e vice-versa? Não tem como, cada vez que eu leio essa pergunta, não lembrar de algumas amigas do nosso grupo Papo Entre Amigos que nos falam assim: não podemos. Se reencarnei mulher, eu não posso mais reencarnar homem, porque diz a doutrina espírita que os espíritos não retrogradam. Então, se a gente não retrograda, a gente não pode voltar homem. Eu até brinco, piadinha de mau gosto, mas com certa razão, dentro da sociedade que a gente observa. Ou seja, os espíritos sim. A espiritualidade responde a Kardec: sim, nós podemos reencarnar homem, podemos reencarnar mulher. Que o que nos importa são as experiências que precisaremos viver naquela figura morfológica de homem ou de mulher. Se precisamos desenvolver uma área, se precisamos desenvolver outra, ali é que fica a decisão da opção sexual que iremos ter. Qual a aparência morfológica que iremos trazer naquela existência. Na 202, Kardec pergunta: quando está na erraticidade, quando estamos na pátria espiritual, o espírito prefere encarnar como homem ou como mulher? E a espiritualidade responde: pouco importa. O que importa é a experiência que será vivida.
Se na experiência que aqui está programado para nós, nessa existência, a figura física, morfologicamente falando, for melhor de homem, mais apropriada que seja como homem, as experiências sejam como homem, aqui reencarnaremos como homem. Se as nossas experiências tiverem mais facilidade de serem conduzidas à figura feminina, viremos na figura feminina. Ou seja, pouco importa para nós do lado de lá se reencarnaremos homem ou mulher. Por isso que a gente falou lá atrás que isso tudo é fruto da cultura. Eu sou macho. Eu não choro porque eu sou homem. Eu posso porque eu sou homem. Isso pouco importa para o espírito. O que importa para o espírito é a sua vivência e a sua experiência. Tem uma notinha de Kardec que diz assim: os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Se vivêssemos todas as existências apenas numa área da sexologia, da sexualidade, como homem, não entenderíamos as vivências e as experiências femininas. O que seriam de nós, espíritos, se encarnássemos sempre como homem e não vivêssemos a experiência da maternidade? De gerar um ser dentro de você, de amamentar um ser. Quanto perderíamos se só vivêssemos a experiência masculina? E vice-versa. É importante para o espírito, para o seu crescimento e desenvolvimento, que ele viva todas essas experiências. Que viva todas as oportunidades que cada sexo vai te ofertar. E aí é sempre bom lembrar. É sempre bom começar a refletir. Simplesmente dizer, é bom viver como homem ou como mulher. A gente fica assim, mas e daí? E aonde entra a homossexualidade nisso tudo? Vamos começar a pensar. No livro Sexo e Destino, André Luiz nos diz: a alma reencarna nessa ou naquela circunstância, ou seja, com uma orientação sexual de afetividade, sexualidade, para homem ou para mulher, para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. O que nos constrange a reconhecer que os delitos, que aquilo que a gente comete de equívoco, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa causa. Nenhum dos nossos atos insanos tem nada a ver com orientação sexual. Aí ele vai falar assim, mas a promiscuidade que ocorre feminina, masculina, ocorre na homossexualidade. O equilíbrio que ocorre na homossexualidade ocorre no masculino e no feminino. Os equívocos das decisões tomadas nada tem a ver com a sua orientação sexual, e sim com a sua orientação moral, com a sua bagagem de conhecimentos e escolhas que o seu livre-arbítrio te oferta. É necessário pesquisar, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos destrinchar a doutrina. Vamos buscar dentro da doutrina subsídios que nos farão entender muito melhor. E entendendo, adquirimos conhecimento, e aí passamos a ter conceito e não mais preconceito. E com conceitos sólidos, a gente dissolve muitas coisas equivocadas que temos em nossos conhecimentos. O Dr. Andrei Moreira, que é presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, escreveu um livro fantástico, que para mim é um divisor de águas no tema, que é a homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Lá no final nós vamos botar nas fontes esse livro. E ele diz assim: procurar a causa da homossexualidade por si só, e não da variedade da expressão afetiva ou sexual, já é taxar a experiência como anormal, sendo a homossexualidade algo natural, presente na natureza em múltiplas expressões. Ou seja, a gente taxar a homossexualidade como algo assim que é promíscuo, já denota toda a nossa limitação e preconceito para o tema. Porque, como ouvimos lá atrás, a orientação sexual é afetiva ou é sexual. Eu posso estar num corpo feminino
e sentir a atração por uma outra pessoa, do corpo feminino, mas essa atração é afetivo, sexual, e não promíscua, porque simplesmente eu quero experimentar, como muitas pessoas gostam de fazer. As anomalias não existem? Sim, as anomalias existem de todas as formas. Existem tanto na homossexualidade quanto na heterossexualidade. Até porque se a sociedade fosse ter como padrão moral a heterossexualidade, estaríamos perdidos. E é o que ele diz aí, é algo natural. A homossexualidade não é normal, ela é natural, ela está na natureza. Se está na natureza, é lógico que ela é normal. E aí, quando ele fala das últimas expressões, ele está falando isso. Você vai encontrar isso em todo o reino animal. E aí a gente vai entrar agora nessas vertentes. Quais as vertentes da doutrina espírita para o tema? Vamos começar a pincelar nas nossas obras espíritas aquilo que muitas vezes a gente alega como desculpa para não abordar o tema nas nossas instituições, porque diz que nada é falado sobre isso dentro da doutrina. Se preparem, vamos nos surpreender bastante com tudo que iremos estudar hoje. No estudo mais aprofundado da ciência, ela diz pra gente que algumas coisas podem ser os motivadores da homossexualidade. Entre elas, consequências natural do reflexo mental e emocional, condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Esse é o básico que a gente sempre ouve quando fala em doutrina. Quando fala em doutrina espírita, a gente diz assim, sabe qual é o problema? É que o Renato viveu tanto tempo no corpo de uma mulher que ele hoje veio na figura masculina, mas o seu espírito está preso. É por isso que acontece as homossexualidades. Como se fosse uma anomalia, como se fosse simples. E não é tão simples assim. Vamos nos aprofundar no tema. Kardec, lá na Revista Espírita, e aí, mais uma vez, é importante que a gente perceba datas. Que a gente hoje diz que ainda não temos suficiente para falar disso nas nossas casas. 1866, Revista Espírita. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existência no mesmo sexo, ou que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Vivemos muito tempo em encarnações, quando desencarnamos ainda com os hábitos da figura masculina. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente, com ela o caráter dos sexos. Ou seja, quando evoluímos espiritualmente, isso passa a fazer menos influência. Mas no nosso grau evolutivo ainda, isso ainda é muito latente. Vivemos muito tempo numa mesma experiência, né, de um sexo. Quando tivemos que reencarnar numa próxima existência, num outro sexo, há conflitos nessa fusão entre o espírito, o ser inteligente, e a matéria, o corpo físico. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão, em uma nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acabou de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. 2 pontos. Ele frisa novamente isso, que na mudança de uma encarnação para outra, ao deixarmos de viver várias experiências e encarnações como homem, e hoje preciso voltar como mulher, pode haver uma incompatibilidade, gerada pelo meu processo evolutivo que ainda me prende muito à questão material. E é muito legal prestar atenção num detalhe que ele fala ali, certas anomalias aparentes. Importante entender que aquilo que é para nós uma anomalia é meramente aparente porque está sendo guiada por conceitos e instruções recebidas. E aí achamos, nossa, isso aqui está errado, está desencaixado. O que está desencaixado? É um espírito e um corpo. Não tem nada de equivocado. Pode haver essa dificuldade na readaptação a uma nova experiência num sexo diferente? Sim, mas é uma anomalia apenas aparente, que nada tem a ver com a questão moral, apenas física. Emmanuel, Vida e Sexo, 1970. À face disso, a individualidade em trânsito, na experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo
com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Vem assinar embaixo tudo aquilo que foi dito um século anteriormente por Kardec. Nessa transição, nessa mudança de vivência da situação feminina para masculina, pode haver uma dificuldade de compatibilidade corpo físico e experiência espiritual. Ou seja, a gente viveu tanto tempo, e aí o que ele fala ali, né, tanto quanto a mulher quanto o homem. Imagina você viver várias e várias encarnações na figura feminina. E aí hoje, por necessidade evolutiva, você precisa viver a experiência masculina. Muitas vezes o espírito, pelo nosso grau evolutivo ainda não tão avançado, temos dificuldade nessa fusão entre o que sentimos e o que somos. Bacana, né? Vamos seguir. Uma segunda que poderia ser um estopim dentro da doutrina espírita para essa questão da homossexualidade. Condição facilitadora da execução da missão espiritual. Um espírito poderia vir nessas condições. Olha só, aquilo que nós traçamos como promíscuo, como negativo, pode ser uma condição facilitadora de uma missão espiritual. Pensou? Imagina a gente ouvir isso na nossa sociedade extremamente preconceituosa. Mas vamos trazer subsídios, que é o mais importante. André Luiz, Ação e Reação, 1957. Os grandes corações e os belos caracteres que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que lhes não são correspondentes aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e do progresso espiritual. Ou seja, espíritos que aproveitam a oportunidade de vir, muitas vezes nesse desencontro matéria e espírito, para que possa vencer ali essas influências da questão sexual e conduzir a sua vida para progressos e processos de missão moral muito maiores. Eu gosto sempre de citar isso. Quantos espíritos que vieram com missões na Terra que não tiveram famílias, que não tiveram envolvimentos afetivos com parceiros, porque isso atrapalharia o seu processo e a sua missão espiritual. Quantos? Pode citar no meio espírita? Divaldo e Chico Xavier. Aí você vai falar assim, não, mas você está querendo dizer que Chico é homossexual? Não. Que Divaldo é homossexual? Não. Mas quem não consegue perceber na sensibilidade, na ternura, na doçura desses espíritos que encarnaram morfologicamente como homens, de uma sensibilidade feminina? De uma coisa mais sensível, mais doce, mais terna? Emmanuel, lá no Vida e Sexo, 1970, esses espíritos rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, ou seja, que os acompanham no todo o processo reencarnatório, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Ou seja, seu espírito vem com tendências femininas numa organização física masculina. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Ou seja, essa vivência, experiência incompatível corpo e espírito, muitas vezes é uma ferramenta para que esse espírito possa conduzir o seu processo, a sua missão espiritual, de uma maneira mais fácil, até lhe preservando de arrastamentos mais complicados na área da sexualidade. É possível que a gente consiga imaginar isso até hoje? A questão da incompatibilidade espírito-corpo pode ser um processo de missão? Vamos continuar. Tem mais. Essa vivência
essa incompatibilidade teoricamente espírito-matéria, é uma situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Tivemos duas opções. A primeira, uma incompatibilidade normal de vivências repetidas em uma área sexual e ter que reverter para a próxima existência a troca dessa área sexual. A segunda, por uma questão de missão, de escolha do espírito viver naquela situação onde ele se torne mais tranquilo para se dedicar à sua missão. Mas também pode ser assim, uma expiação, um reajuste, um reequilíbrio por más ações praticadas numa nova existência. Vamos lá. Está lá no livro Ação e Reação de André Luiz. A mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. E continua, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher, na sua irmã, na companheira, filha e mãe, diante de Deus. Ou seja, é necessário muitas vezes que pelas nossas escolhas equivocadas de uma existência, como espírito encarnados num corpo de homem, onde eu prejudico, onde eu danifico, onde eu causo dor e sofrimento a um outro espírito na figura feminina, que muitas vezes eu necessite reencarnar nessa situação de incompatibilidade espírito-corpo, para que eu viva a experiência e sinta o que é o dano, o mal que eu causei em outra existência. Ou seja, é necessário que eu viva essa experiência, que eu passe pela experiência, não como castigo, mas como oportunidade de ressarcimento e de reequilíbrio. Olha que interessante. É importante esclarecer que o problema evolutivo aqui apresentado, nesse caso, é o desrespeito e o abuso reiterado do sentimento da vida alheia, e não a condição afetiva. O problema são os abusos, os equívocos, o mal que a gente causa ao outro é que hoje vem necessário o resgate, e não a relação de sentimento e afetividade. O Dr. André Moreira nos diz: parece-nos que boa parte dos homossexuais visíveis na nossa sociedade vive essa condição reeducativa que André Luiz Emmanuel expressa. Deve o indivíduo questionar sua conduta e buscar trabalhar sua decisão moral no sentido do respeito ao seu corpo, ao do outro e, sobretudo, aos compromissos afetivos assumidos para que o objetivo da reeducação seja alcançado. Ou seja, a espiritualidade traz para nós que a maioria dos nossos casos, dessa situação da homossexualidade, é justamente isso. Necessidade de viver a experiência na figura que a gente tanto prejudicou em existências passadas. E aí passamos por isso, não para ser punidos, mas para sentirmos o que o outro sentiu. E é interessante quando ele fala isso. É necessário que a gente busque reequilíbrio. Quando eu falo reequilíbrio, eu não estou dizendo, nasci na figura homossexual, então eu não posso amar, eu não posso me relacionar, eu não posso ter afeto, carinho, eu não posso demonstrar carinho num beijo, num afago. Não é isso. É buscar o reequilíbrio, a serenidade numa relação nova, numa relação saudável, que seja entre dois homens, morfologicamente falando, e duas mulheres. Nada a ver com a proibição. Não é de proibição que nós estamos falando. Todos têm o direito de viver o seu sentimento, o seu carinho, a sua ternura pelo outro, que seja ele morfologicamente do mesmo sexo que você. Quando se fala em reequilíbrio, se fala em viver da melhor maneira. E isso serve tanto para a homossexualidade como para a heterossexualidade, como a gente vai ver mais à frente. Outro motivador da questão da homossexualidade pode ser o reflexo mental e afetivo condicionado decorrente de processos de simbiose mental e emocional.
ele vai falar pra gente aqui, na literatura que a gente trouxe, que muitas vezes um processo de aproximação espiritual, ou obsessão, ou afinidade espiritual, pode fazer com que essa simbiose seja tão forte que vamos dizer, eu, Renato, estou aqui na figura masculina, heterossexual nessa existência. Posso estar com uma influência numa simbiose mental de um espírito que na última existência viveu a feminilidade e que traz esses traços. A simbiose entre nós pode ser tanta nesse processo da influenciação e da aproximação que eu posso, como espírito encarnado, sentir reflexos da vivência do outro espírito. Vamos lá. Está lá no livro Sexo e Obsessão, de 2002, de Manuel Filomeno de Miranda. Sabemos que o processo obsessivo é a influência nociva recíproca de duas mentes, encarnadas ou desencarnadas, determinado pela afinidade e sintonia de aspectos menos positivos da vida. Durante esse processo, tanto o espírito que determina quanto o que sofre a obsessão, parceiros amplamente envolvidos e comprometidos um com o outro, passam a viver a vida mental e emocional daquele que a ele está ligado. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque obsessão é afinidade. Obsessão é simpatia. Obsessão é compatibilidade de ideias. E muitas vezes essa proximidade pode trazer influências, não só do desencarnado para o encarnado, como do encarnado para o desencarnado. Espíritos que vivenciam longo processo de simbiose mental e emocional, obsessão, longo tempo num processo de proximidade, como nos dos processos obsessivos, podem acabar por incorporar o desejo afetivo sexual do espírito ao qual estão ou estiveram profundamente vinculados, experimentando uma influência em seu interesse afetivo sexual. Olha que interessante. Eu, por essa simbiose espiritual com o espírito de vivências na feminilidade, posso começar a sentir efeitos dessa proximidade. Aí você fala assim, mas como assim? Como funciona a obsessão com os vícios, com as drogas? Afinidade, compatibilidade de gostos. Eu preciso usar a droga, não tenho corpo e você gosta da droga e está encarnado. Nos aproximamos e vivemos aquela experiência. Por que não poderia acontecer na área da sexualidade? Por quê? Por que não poderia acontecer na área da sexualidade? Outra fonte que pode ser motivadora da questão da homossexualidade. Isso tudo baseado em pesquisas científicas, ok? Psicológicas e psiquiátricas. Condição reativa decorrente do processo educacional atual ou traumas infanto-adolescentes. Né? Hoje a ciência mostra quantas pessoas que sofrem o trauma na área da sexualidade na sua infância, e aí seja do abuso, da pedofilia, né? Podem desenvolver na maturidade tendências a mesmas práticas, né? A práticas muitas vezes equivocadas. Mas vamos lá. Vamos trazer. O Dr. Roberto Lúcio de Souza, psiquiatra, ele traz pra gente assim. Olha que bacana essa ajuda da ciência da psiquiatria. Muitos indivíduos podem expressar desejos ou comportamentos homossexuais como sintoma de abuso sofrido na infância e mal elaborado na vida adulta. A gente sofre aquele abuso na infância, não fala, muitas vezes não é nem revelado para as famílias, né? E você vai crescendo com aquilo. E quando você chega na vida adulta, isso muitas vezes aflora de maneira equivocada. As causas educacionais da homossexualidade poderiam ser agrupadas em atávicas e atuais, antigas e atuais. Sendo a antigas resultante de vivências repetitivas do espírito em culturas e comunidades onde a prática homossexual seria aceita e até estimulada. Como na Grécia Antiga e em tribos indígenas, nos diversos continentes ou nas sociedades culturais e religiosas que segregavam ou segregam e segregam seus membros, facilitando nas criaturas esse comportamento. Olha que bacana! Vivemos experiências em povos milenares onde a prática da homossexualidade era normal. Culturalmente, isso faz parte de várias sociedades. Na Grécia, Roma Antiga, no Egito. Tinham povos na nossa sociedade que guerreiros, quando invadiam uma tribo, praticavam o sexo forçado com o guerreiro da outra tribo porque diziam que adquiriam a força daquele. Cultura. Vivências. E que chega na atual encarnação, muitas vezes isso pode aflorar novamente, porque você viveu isso durante muitas existências atrás, onde a prática do sexo entre pessoas da mesma
aparência sexual, né, fisicamente falando, era normal. E hoje isso pode voltar no registro perispiritual do teu espírito, no teu conhecimento do teu espírito. E agora que vimos todas essas coisas, vamos ao que realmente importa. A gente ouviu a área científica, e o que realmente importa para nós como espíritos imortais e como espíritas e seguidores de uma fé racional, onde a luz já alcança, começarmos a utilizarmos para que a gente possa dissolvendo esse preconceito que ainda é tão latente no meio da nossa doutrina. Quando eu falo no meio da nossa doutrina, eu falo dentro do movimento, né? A doutrina, ela é sábia, como estamos vendo aí. Diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, né, na lição 21 sobre a homossexualidade. Brilhante livro, pequenininho e bem bacana. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Vamos aprofundar? Pouco importa. O que é normal é anormal. Concluir o que é normal e anormal simplesmente por um órgão genital que você carrega. Está dizendo para a linguagem popular. Não é ter o órgão sexual tal ou órgão sexual tal que te define como normal ou anormal. Né? É o que ele fala. O dia que a gente aprender e compreender que normal e anormal nada tem a ver com sinais morfológicos. Continua no livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele fala: no mundo por vindouro, nesse mundo de regeneração que a gente tanto sonha, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas, fizemos questão de frisar, anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade, reparando essas injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Porquanto a perseguição e a crueldade de que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem na existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas. Quantas pessoas, gente, vivem na clausura, vivem como se estivesse enfiado numa casca, vivendo uma vida aparente para agradar a sociedade. Quantos espíritos que vivem a situação da homossexualidade e mantêm relacionamentos afetivos com o sexo oposto simplesmente, se for afetivo, maravilhoso, mas um relacionamento de aparência, sem sentimento, com sofrimento, com aquela sensação de que falta algo, simplesmente para prestar conta à sociedade. E é muito legal quando ele fala em condições que nós julgamos anormais. Nós julgamos tantas coisas anormais. Quantas coisas a gente julga sendo anormais com base apenas em padrões que nós instituímos. Hernani Guimarães de Andrade, no livro Espírito, Perispírito e a Alma, fala assim pra gente: o homossexualismo não deve, pois, ser classificado como uma psicopatia ou como um comportamento merecedor de discriminação ou medidas repressivas. O homossexual, especialmente o transexual, merece toda a nossa compreensão e ajuda para que ele possa vencer na sua luta de adaptação ao novo sexo adquirido com o renascimento. Alguns homossexuais poderão ser reorientados de maneira a se comportarem normalmente dentro de padrões impostos pela sociedade. Entretanto, igual reorientação é necessária para os que se dizem normais, para que se compenetrem na necessidade de respeitar e aceitar fraternalmente os homossexuais. É importante que a gente fale um pouquinho, porque isso é pano para manga. A transexualidade é diferente do homossexual. O homossexual, ele não tem, na maioria das vezes, nenhum problema com o seu corpo físico. Né? Vou usar como exemplo. Eu, Renato, nasci fisicamente, mas vamos dizer que o meu espírito trouxesse todas as tendências da feminilidade de outras existências. E hoje eu vivesse a homossexualidade. Eu não tenho problema de ter um corpo masculino, mas me sinto feminino. É diferente do transexual. O transexual, ele não se adapta ao seu corpo físico. Ele não se reconhece no seu corpo físico. Ele se sente mulher e não aceita o seu corpo masculino. Por isso que hoje a sociedade médica, psiquiátrica, psicológica permite as cirurgias de mudança de sexo. Porque não é mudança de sexo, é de ajuste de sexo.
né? Você morfologicamente coloca compatível sentimento, espírito e matéria. O homossexual, antes disso, né? O homossexual deve, como colaborador do centro espírita, trabalhar como médium, por exemplo? Olha o que diz Richard Simonetti no livro Reencarnação. Tudo o que você precisa saber. Condenável é qualquer discriminação. Não há por que vedar-lhe essa possibilidade, a não ser que esteja envolvido em relacionamento promíscuo. Mas olha que bacana o final. Essa mesma restrição estende-se ao heterossexual. Ou seja, o relacionamento em desequilíbrio, a promiscuidade, ela não tem nada a ver com a orientação sexual, e sim com a sua opção moral, com o seu equilíbrio moral. Ou seja, qualquer prática de preconceito, de discriminação que existe e existe muito séria dentro do movimento espírita, esse é um dos maiores motivadores de não abordarmos o tema nas nossas casas espíritas. E aí acabamos muitas vezes afastando esses irmãos das nossas instituições, porque não abrimos espaços para o trabalho. Graças a Deus percebemos o quanto isso já vem mudando, né? Estamos lá quebrando pedra com uma talhadeira desse tamanhozinho, estamos quebrando, vencendo esse preconceito que existe dentro das nossas instituições. Ou seja, não há porquê, em momento algum, dentro de uma casa espírita, a gente cercear o direito ao trabalho para quem quer que seja, por qualquer opção que seja. E principalmente pela questão da sexualidade, da orientação sexual que o espírito tem, onde isso pouco importa. O que importa é a sua capacidade de servir, de amar, de compreender. Caminhando para o nosso fim, a gente vem trazer para vocês uma frase do Hermes. O espírito Hermes traz para a gente uma lição fantástica. Traz para a gente uma reflexão profunda, que eu espero mesmo que com o tempo as direções das nossas casas, os nossos coordenadores doutrinários possam refletir sobre a necessidade de se abordar todo e qualquer tema, que se tome os cuidados com aquilo que vai ser falado e com quem vai falar, mas que nunca se cerceie essa capacidade e essa se permita que a casa oferte isso aos seus membros. Diz Hermes, temas como a homossexualidade, tão discutidos e por vezes tão insistentemente associados somente aos nossos quereres ou visões mais íntimas, têm mais das vezes afastado os irmãos de ideal espírita, não só da casa espírita, mas de todo o entendimento, que aurido da doutrina espírita poderia ajudar a que eles fossem mais bem compreendidos e por isso mesmo tratados com mais respeito, amor e tolerância. Ou seja, essa mazela que a gente ainda carrega de não ter a liberdade de falar de todos os assuntos que são necessários ser falados, com o devido respeito e cuidado à doutrina espírita dentro das nossas instituições, não só afastam esses irmãos, que isso é inquestionável e é estatístico, como também tira deles uma oportunidade maravilhosa de, através da doutrina espírita, servir. Não é mudar. Não é deixar de ser homossexual, mas de servir, de utilizar a sua energia sexual para o bem, para a fraternidade, para a solidariedade, para a caridade. Quanto a gente tira de oportunidade pelas nossas limitações e preconceitos. Ora, o que se vê é a tônica da intolerância, do desrespeito e por vezes os ataques e achaques mal intencionados, oriundos das assertivas, sempre baseadas no desconhecimento doutrinário ou reforçadas pelo preconceito para com essas pessoas. O que normalmente a gente vê nas nossas instituições, muitas vezes, é isso. Intolerância e desrespeito. Que não seja assintosa, mas velada. No pequeno comentário, no pequeno olhar, numa frase colocada com sutileza para deixar assim, ó, não dá para te dar espaço. E aí é o que ele diz, sempre baseada em desconhecimento doutrinário. Porque eu passei a minha vida inteira ouvindo falar isso, quando se falava em meio espírita. Gente, eu falo porque tem coisas que não estão na doutrina, né? Será que ainda pensam assim depois desse estudo de hoje?
quantas fontes a gente trouxe, quantas referências a gente trouxe. Ou a gente apenas vai usar as referências quando forem interessantes. É necessário que a doutrina vá fundo na gente, que quebre, que remexa o lodo que a gente carrega dentro de nós. É pútrido, cheira mal, mas é necessário que seja remexido. Hermes diz assim: quantos já não terão sentido o gosto amargo do fel do desprezo, o escárnio, as palavras duras, com que muitos se manifestam e lhes dirigem. É possível que alguém resolva negar que isso aconteça nas nossas casas? Alguém tem coragem de dizer que isso não é real? Lógico que é real. E Hermes diz: quanta dor, sofrimento e humilhação já não haverão de ter passado. Eles perdem a oportunidade de receber a doutrina. Nós perdemos a oportunidade de crescermos como espíritos. E Hermes continua: se voltarmos os olhos ao episódio da adúltera, encontraremos não a condenação do Cristo, mas o julgamento sensato e amoroso que a indicou o caminho da regeneração. Esse é o nosso papel. Acolher, receber, orientar, esclarecer, ofertar tudo isso que a doutrina espírita tem sobre o tema. Mostrar que estamos juntos. Vamos caminhar juntos. Que o reequilíbrio moral que a gente tanto necessita em todas as áreas, inclusive na sexual, serve para homossexuais, para heterossexuais. Que moral precisa se desenvolver em todas as áreas, independente das suas opções, das suas decisões. Não podemos mais, como uma doutrina racional, permanecermos na ignorância. Que a gente continue. Essas são as fontes do nosso estudo. A gente prometeu sempre trazer as fontes, porque a responsabilidade com tudo que vai ser falado nesse canal tem que ser pautada em fontes. Então as nossas fontes foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, esse maravilhoso livro, o Homossexualidade sob a ótica do Espírito Imortal, do Dr. André Luiz. O Rosa e do Azul, Vida e Sexo, Revista Espírita, O Destino da Dor, de Leon Denis, Ação e Reação, Sexo e Obsessão. Tudo isso são fontes. E tem muito mais. Muito mais. Muito mais livros espíritas e fontes espíritas que dão subsídio para que um dia a gente vença isso e possa ofertar nas nossas casas tudo de maravilhoso que essa doutrina tem sobre esse tema e qualquer outro que nós iremos abordar a partir de agora. Quando eu botei esse jinglezinho, essa aberturazinha, já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há lugar, nem tema, nem assunto, onde a doutrina espírita não possa ser falada e compreendida. Esse é o nosso canal, a gente vai estar aqui buscando fazer isso com clareza, tranquilidade, serenidade e principalmente muito respeito à doutrina espírita e respeito a cada um de vocês que estão do outro lado, assistindo, compartilhando, curtindo, comentando, discordando. É importante demais que a gente não perca a oportunidade de abraçar essa fé raciocinada. Desejo a todos muita luz, muita paz e até a próxima.